Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso primeiro vídeo dessa inauguração do ano civil no Brasil. Interessante que o ano civil está se inaugurando juntamente com a abertura do tempo comum católico. Apesar do ano litúrgico católico ter começado com o tempo do Advento, depois veio o Natal, e são épocas festivas, especiais. E essa semana inaugurou-se o tempo comum. E o ano civil, ele tem início ainda no Brasil, se for o de antigamente, com depois do carnaval, depois da quaresma, né? Tem as épocas das festas em geral, e tem a última festa, que é o carnaval. Esse ano demorou um pouco, mas um ano em si civil começa depois do primeiro, depois da festa do ano novo. Aí tem, mas realmente no Brasil não começa assim, né? Ainda mais agora, que na primeira semana teve, no domingo, aqueles fatos conturbados, uma tentativa de golpe de Estado no país, que ainda remetem ao ambiente de 2022. Parece que a tentativa de golpe foi debelada e agora as pessoas estão tentando ver, né, como será realmente o ano 2023, um ano novo com um governo novo, né? Não sabemos, pode ser que ainda tenha alguma reviravolta, né? Mas isso não nos parece factível agora, assim, nesse dia. Hoje é um sábado, dia 14 de janeiro, e parece que as coisas politicamente foram debeladas. Um ano também não é muito novo, que o retorno de Lula é o retorno de um processo que não se acabou no país, né? Do país se reencontrar o povo com sua história. Existe um divórcio histórico, né? Os governos Lula sempre procurou conciliar o povo da história do povo com a história oficial. Essa é a principal tentativa do governo, em sentido assim mais avançado em questão de análise, né? Teve alguns percalços, alguns erros todos, né? Mas parece que aquilo ficou estancado, e agora retomamos de novo essa perspectiva de o Brasil começar uma história mais consequente de busca de o país não ser mais um país meramente colonizado, em que o povo é visto por lá, as elites é que mandam. Essa é a tentativa e a esperança que moveu tudo, né? E move esse processo na sua visão mais consequente. Tem algumas coisas fisiológicas, tem algumas questões anacrônicas que precisam ser resolvidas, né? Mas é isso que na perspectiva que nós temos. E não vai ser fácil, por conta que esse descompasso histórico tem no Brasil um ranço ideológico e muito enraizado, inclusive nas classes em que essa proposta procura
fazer avançar, né, uma proposta de liberação às classes mais pobres, os povos tradicionais, os povos escravizados, os negros que vieram para cá escravizados, né? Então, se procura sempre, dentro da minha história pessoal, a gente sempre vê, se procura carregar tudo isso, né, para uma nova perspectiva, mas o pensamento colonial muitas vezes ainda domina tudo, né? E dentro disso ainda tem a complicação da própria história do mundo. Um mundo eurocêntrico, né? Europa, Yankee e Eurocentro, né? São dois aspectos, né? E que também o mundo procura uma certa abertura, mas alguns setores das elites mundiais, né, ainda tem esse eurocentrismo, né, que abarca também o Império Americano, né, norte-americano, abarca esse tudo. Então aí nós voltamos a refletir isso, né, dentro da perspectiva cristã. No cristianismo foi um movimento surgido num país colonizado e dominado, né? No início era visto, e mal visto, né? Era visto como uma revolta. Inclusive, Cristo, o primeiro registro histórico que se tem dele é de um líder de uma revolta popular. O registro histórico do Tácito, do Império Romano. Tem José, que era um judeu, ainda tem algumas questões do judaísmo ali, mas Tácito é um historiador do Império Romano, e lá tem uma visão disso, de uma revolta que houve, estava contaminando tudo. Então, essa perspectiva de libertação de povos oprimidos é algo que na história do mundo ficou bem marcada no cristianismo. Depois o cristianismo se tornou o poder dominante, poder colonizador, né? E as potências coloniais, inclusive aqui em Portugal e Estados Unidos, Norte América, são todas de inspiração, entre aspas, cristãs. E isso nós vimos refletindo, né? Dentro dessa nossa questão e dentro de uma outra perspectiva maior de libertação humana e de uma libertação total, né, que tem de conciliar esse outro lado metafísico da história que busca eternizar o sentido de existência, né? Esse sentido é uma coisa sentida e é uma coisa que engloba também esse aspecto religioso, que aqui no mundo ocidental foi muito esquecido. E muitas das revoltas que está tendo no mundo hoje, né, de cunho direitista, vem por conta disso, que são pessoas que souberam entender esse lado espiritual do ser humano e manipularam, lógico, né? Estão manipulando esse sentimento. E o que muitas vezes outras pessoas falam somente de desprezar, e isso é que nós vimos alertando, que não é possível desprezar, que vai continuar isso. Que esse sentimento religioso moldou nossa civilização nos últimos 2000 anos,
de modo não só negativo, mas também positivo, de maior visão de entendimento entre os povos. Mais ou menos é isso, dentro dessa nossa abertura, né, que nós vamos começar, nós vamos refletir sobre uma questão política hoje muito presente e atual, né, no Brasil e estranhamente nos Estados Unidos, né, que não tinha essa questão, né, que é a questão do Estado, do domínio do Estado e do questionamento da democracia. Os Estados Unidos, ele foi construído historicamente como nação em torno daquele que é defensor da democracia e das liberdades democráticas. E agora tem um movimento muito grande contrário. Né? Eles querem, dentro de uma proposta de que eles tentam recuperar uma certa democracia popular direta, né? Questiona a democracia representativa. E será isso possível? Essa é uma questão mundial que vem sendo discutida e muito por conta disso, né? Por conta do laicismo radical dos governos que muitas vezes desprezam sentimentos das pessoas de cunho religioso, de cunho ético, né? Ético, familiar, né? E que estão causando esses conflitos. Na Europa também, mas é já um outro lado, um lado já mais católico, né? A direita lá é mais católica, reviver certas organizações medievais, católicas, de cunho também direitista, e que precisa ser melhor analisada. Então, boa tarde, bom início de ano a todos.